sobre a fala de Lula lá na China, que tem rendido muitos comentários no jornalismo brasileiro, ele perguntando quem decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade. Foi o que ele questionou no banco do BRICS. E, inclusive, muita gente se faz essa pergunta, ora, por que os preços, por exemplo, da gasolina aqui no nosso país tem a ver com a elevação do dólar? Não é isso? Isso. Por que a alta do dólar influencia no nosso país? Aliás, no mundo inteiro influencia. A pergunta que Lula fez, o presidente do Brasil questionou a exigência do uso da moeda norte-americana em exportações e sugeriu uma moeda única para transações entre países que fazem parte do bloco do BRICS. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. E, portanto, eu não sei quando, não pode ter pressa, Dilma, porque em economia a gente não pode ter pressa, a gente não pode ter... Você está num país em que se tem uma coisa que se cuida bem aqui é paciência. Se tem uma coisa que o chinês sabe ter é paciência. Então, se for necessário ter um pouco de paciência, a gente tem que ter. Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS?